Glória a Deus. Amém. Quantos estão conosco? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, carta aos Efésios 5, 11 em diante, se lê assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Verso 14: Pelo que diz: Desperta, ó tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Verso 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17: Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Sente dando glória, aleluia, ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Bem, eu falei para você, irmãos, que a gente ia falar sobre a igreja adormecida, que é esse vídeo que eu enviei ainda agora para o grupo daqui da igreja e para outros grupos de WhatsApp que estão conosco. Inclusive foi aquela missionária bem ali que Deus usou para baixar esse vídeo para mim, né? Então, aí quando eu quero baixar um vídeo, como meu celular é super cheio de um monte de coisa, eu não posso colocar essa ferramenta de baixar vídeo. Aí eu peço para ela, e sempre quando ela pode, ela baixa o vídeo para mim. Então ela baixou o vídeo, aproveitei, mandei para você. Então eu quero falar desse tema, a igreja adormecida. Então, baseado nesse texto que a gente leu, que é o verso 14, o Paulo diz: Desperta, tu que dorme. Então, primeira coisa que Paulo está tentando dizer, está falando do sono da alma. Não é do sono que a gente precisa todo dia para o corpo. Todo ser humano, até os animais, os passarinhos, todo bicho foi criado para dormir, o sono do corpo, o descanso do corpo. Mas aqui, Efésios 5,14, Paulo não está falando do sono do corpo, até porque ele usa as expressões que nós lemos no anterior. Ele fala sobre as obras infrutuosas das trevas. Então, desde o início, Paulo vem dizendo para nós, e se compararmos o que ele está falando aqui, é o sono da alma com as obras infrutuosas das trevas, dá para a gente perceber o que ele está tentando dizer. Por exemplo, quando alguém está dormindo, o sono do corpo, eu duvido, irmão, se alguém lá fora gritar, se ele sabe se tem alguém gritando, a não ser que o sono dele seja muito fraco. Ou então alguém lá pode dar tiro lá na rua, pode fazer o que quiser lá na rua, ele dentro da sua casa, geralmente ele não sabe, ele não entende o que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque ele está dormindo. Há também um outro sono, né, que a gente vê por aí, que está nos hospitais, chamado coma. Tem coma que é chamado de coma induzido, que é quando o médico põe a pessoa para dormir através de remédios, para ali depois fazer algum tipo de tratamento com aquela pessoa. Se alguém está em coma, esse mesmo que é impossível ele ouvir o que as pessoas estão aqui do lado de fora falando. Claro que já ouvi falar de pessoas, né, que estavam aparentemente em coma, como meu pai, por exemplo, antes de falecer,
ele foi para o hospital e eu fiquei lá com ele, e ele estava totalmente sem falar nada, mas eu peguei na mão dele e disse: olha, se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão, porque eu vou pregar a palavra agora para você, porque não gostava de Deus, nem da Bíblia, nem de crente, nem de ninguém. E eu fiquei 18 dias falando para ele e lendo o livro de Provérbios inteiro. Eu li para ele, expliquei o livro de Provérbios e dizia para ele: se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E ele apertava, dizia: não, então isso aí não está em coma induzido, ele está apenas de alguma maneira aí repousando, o médico botou, mas não está. Agora, o sono que Paulo está falando aqui, irmão, é um tipo de sono espiritual, porque a pessoa que está sendo colocada aqui, no caso é uma igreja, ela não está percebendo o que está acontecendo em volta dela. Por isso, o Paulo usa a expressão: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Agora, como que uma pessoa que está dormindo, ela vai, nesse momento do sono, condenar as obras das trevas? Só se ela estiver sonhando, só se Deus der um sonho para ela, para ali, através do sonho, ela combater de alguma maneira algum ataque espiritual que está acontecendo para ela ou para outro. Mas o que Paulo está tentando dizer aqui, irmão, é a mesma linguagem que Jesus usou em Mateus 25, no verso 5, que Jesus disse que quando estiver perto da volta dele, a igreja vai estar dividida em dois grupos de pessoas: os que estão cheios do óleo e as que estão faltando óleo. E perto da meia-noite, Jesus disse que todas as virgens tosquelejaram e adormeceram. Mateus 25, 5. Então, aí de repente Jesus disse que depois disso, que elas tosquelejaram e adormeceram, Jesus disse que elas saíram porque gritaram: lá vem o noivo, saia ao encontro deles. Só que as virgens que não tinham óleo nenhum, irmãos, elas não puderam se encontrar com o noivo. É a mesma expressão aqui que Paulo está falando. A diferença entre as trevas e a luz. Dentro da igreja, o que Paulo está dizendo é isso. Tem gente que está com sono tão profundo que não entende que existe as trevas e a luz. E ele não vem para o cristianismo para se livrar das trevas. Ele pensa que o mundo é só isso aqui, ó. Acende essa luz, está tudo bem. Mas tem uma luz que Deus gostaria que a gente acendesse. De Mateus 5, 13 e 14, Jesus diz: tu és a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus 5,16, Jesus disse que Ele quer que todo mundo veja nossas obras, da mesma maneira como vê uma luz acesa. Deus quer que todos vejam nossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas quem está dormindo vai ver como. Você lembra do profeta Jonas, que é um dos livros que está na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Jonas? A Bíblia diz, quando Deus diz para ele: vai pregar em Nínive, Jonas, ele foi para a Espanha e foi para o outro lado, para cá do chapéu, pegou um barco, foi embora. Chegou lá, a Bíblia diz que ele desceu dentro do barco, ficou no porão, começou a dormir. E de repente uma grande tribulação começou, e o povo gritou para ele: acorda, dormente. Muitos de nós estamos desse jeito, irmão. Está a tribulação tão gigante acontecendo, é preciso alguém dizer: acorda, dormente.
um sono comum do corpo. Mas mesmo assim, se ele ficasse dormindo eternamente, aquele navio ia afundar com ele ia morrer afogado. Então, o que Deus está dizendo é algo pior. Se eu não despertar do sono, eu vou viver nas trevas. Ele compara, irmãos, o sono com alguém que está em treva. O que é treva? Atos 26, 18. Cristo chega para Paulo e diz: Paulo, tu vai pregar para eles, tirar eles da mão de Satanás e tirar das trevas para a luz através da fé em mim. Tirar das trevas. Muitos de nós estão vindo para a igreja, não sabem que tanta luta, tanta guerra que acontece é principalmente porque tem trevas impedindo um monte de coisa que Deus quer dar. Satanás às vezes está usando ele para dizer: fecha teu olho, não olha para o que o diabo está fazendo na tua vida. E uma igreja verdadeira para te libertar disso, dizendo: procura andar na luz, quer dizer, abre teu olho. Amém? O nome disso, mas cegueira espiritual. A pessoa, quando ele está dormindo, é como se estivesse cego. Ele fica com o olho fechado. Agora imagine uma coisa que acontece com quem está dormindo. Vamos imaginar que você está no sono comum. Você dorme 6 horas por dia. Vamos imaginar que você durma 12 horas por dia. Vamos imaginar depois você ore que você durma 24 horas por dia. Aí depois mais 2 dias, mais 10 dias, 50 dias. Primeiro, você não vai se alimentar. Quem está dormindo o ano inteiro não vai se alimentar, não bebe água, ele morre. Então ele é um morto. Você imaginou por que Paulo está dizendo: desperta tu que dorme? Porque uma das coisas que quem está dormindo, ele não se alimenta, ele não bebe água. A palavra de Deus é comparada com a água e também com o alimento. Se a gente vive dormindo, o sono espiritual, uma das coisas que a gente não faz é cuidar de ler Bíblia, de buscar as coisas de Deus. Mas tem aí coisa que faz a gente ficar acordado até demais, é o celular, o TikTok. Principalmente agora no inverno, né? Mateus 24, 20, Jesus diz: cuidado para que aquele dia não seja no dia de inverno. Porque no inverno a gente não quer nada com Deus, com as coisas de Deus, está dormindo para as coisas de Deus. Mas para namorar vai, o colégio vai, o trabalho secular ele vai, debaixo de chuva, para ficar em casa se matando na internet, no TikTok, ele fica. Mas se o namoradinho ligar, vem se encontrar comigo no shopping agora, corre para lá. Antigamente no carnaval, quando era de Satanás, eu, não sei tu, estou falando de mim, com chuva ou sem chuva eu estava no carnaval, irmão. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente tem que se preocupar com as obras infrutuosas das trevas. Por que ele fala isso, irmão? Porque quando eu estou dormindo, eu não vou dar fruto para Deus. Os que estão dormindo, dos sinais que ele está dormindo, que ele não dá fruto para Deus. Paulo está comparando uma árvore sem fruto comigo e contigo, como sinal de que eu estou dormindo, olho fechado aqui, ó, para as coisas de Deus. Irmão, está na hora de orar, eu digo: estou dormindo, agora não dá. Irmão, está na hora de evangelizar, estou dormindo, não fale comigo não. Não fale comigo não, tá bom? Irmão, na hora de fazer isso para Deus, não fale comigo que eu estou dormindo. Eu quero te mostrar algumas coisas que Paulo fala sobre o dormir. Aqui, por exemplo, na carta aos Romanos 13, aqui ele diz assim, ó, desde o verso 11, diz, ó: isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação
salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. No verso 12, ele diz: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamos-nos das armas da luz. Verso 13: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda, nem em inveja. Então Paulo está falando que as obras das trevas quer dizer que fazem com que eu feche meu olho, seja comparado com alguém que está dormindo, principalmente quando eu vivo em desonestidade. Quer dizer, eu não estou abrindo meu olho para o que está acontecendo contra mim mesmo. Olha que o mundo te acusa de ser ladrão, bandido, desonesto, mas não deixe Deus perceber que você fechou teu olho para não ver quando você é desonesto com Deus ou com o teu próximo. Quando a gente era do mundo, né? Aí vai ali no supermercado, rouba um bombonzinho ali, bota no bolso, uma uvazinha, a gente fura lá no supermercado, tira, come lá, né? Mas se fosse tu que fosse dono daquela uva, daquele bombom, tu ia gostar? Por isso que quando a gente é cristão agora, abre teu olho, você não faz mais essas coisas. Que o mundo diga: antigamente tu foi um ladrão, mas agora tu diz: mas agora eu ando na luz, agora eu enxergo. O que é a luz? Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora você diz: irmão, estou na palavra, eu enxergo a palavra, eu quero andar dirigindo na palavra. Roubar não quero mais. Se alguém disser: tu é ladrão, deixa ele se ajustar com Deus. Amém? Mas que nós não sejamos isso jamais. A outra coisa que ele fala aqui: ande honestamente. O que é ser honesto, irmão? É porque com Deus, de Deus a gente não escapa. Tá bom? Que a gente possa fazer isso bem aqui. A desonestidade é algo que está fazendo a gente fechar nosso olho para o trabalho que Deus quer fazer em nós e dentro de nós. Você chega para o cara dormindo: ei, tu é honesto ou desonesto? Aí ele diz: não fale comigo, eu estou dormindo, hein? Te calo, eu estou dormindo, comigo não. Então, aqui também Paulo fala em 1 Tessalonicenses sobre o dormir. 1 Tessalonicenses 5, verso 4 em diante diz: mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Verso 5: porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. No verso 6 diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejam sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete esperança da salvação. Então, irmão, já imaginou a pessoa dormindo? Como que ele vai fazer isso bem aqui? Como que ele vai entender um negócio desse? Por isso que tem muita gente, irmão, que você fala isso para ele quando termina o culto, amanhã depois, você pergunta para ele: irmão, o que foi que você ouviu lá no culto sobre o sono da alma? Ah, irmão, não me lembro. Sabe por quê? Até na igreja estava dormindo. O culto não serviu para nada, a pregação não serviu para nada, porque estava dormindo. Experimenta. Vai lá quem está em coma, induzido no hospital, e diz: olha, eu quero te contar uma coisa, você que está em coma, induzido, como tem muita gente que não sabe de nada da Bíblia, que está nas igrejas e nem se preocupa em aprender nada, é como um coma induzido. Você diz: irmão, para estudar,
Eles não falem comigo que eu estou dormindo, eu estou em coma, viu? Não quero aprender nada, não tenho interesse em aprender. Por causa do sono profundo. Por que Deus nos dá essa mensagem hoje, irmão? Porque Deus vai nos cobrar esse tipo de obra. Qual? O sono da alma. Que para minha carne, para alimentar minha carne, eu não tenho esse sono. Tem coisa da carne que não precisa ninguém mandar, eu faço sozinho, sem ninguém mandar. Mas as coisas de Deus, Paulo está dizendo, te desperta, vai aprender a palavra, vai viver a palavra, quem vai ganhar é tu. Amém? Agora vamos voltar para Mateus, ó. Mateus 25, né? Quando Jesus disse que tem 10 virgens, um está ainda dormindo para sempre, e quando ele acorda do sono, ele não vai para o céu. Olha aqui esse tipo de problema. Acorda do sono, mas não pode entrar no céu. Mateus 25, de 1 ao 13. Bora ler, diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Essa é a minha tradução de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Verso 3: as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Verso 5: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Isso aqui foi Cristo que falou para os discípulos, tá bom? Verso 10: tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, para encerrar, nesse texto aqui, ó, como que eu sei se eu estou dormindo quando Jesus voltar? Um dos sinais é que minha lâmpada está apagada. Ele disse aqui que a nossa lâmpada tem que estar cheia de óleo. Às vezes a gente pensa que cheia de óleo é porque prega, porque canta, porque pula, porque se arrepia, porque chora no culto. Mas aqui o sinal é a lâmpada acesa. A lâmpada acesa porque eu não quero mais as coisas da treva. Eu quero a palavra. Eu quero viver o que está escrito. Isso muda a minha vida. Isso me liberta das coisas do diabo. Não quero mais as coisas de Satanás. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Não se iluda. Muita gente está cheio de óleo. Fulano está cheio de óleo. Nem sempre. Uma das coisas é estar na palavra, obedecer a palavra, amar a palavra, viver a palavra. É como a gente pode dizer: eu estou na luz. Amém? Não quero mais as coisas das trevas. Agora quem está dormindo, como que ele quer a Bíblia? Está dormindo de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, o ano inteiro. Você diz: cadê a Bíblia, irmão? Cadê o estudo bíblico? Não vou, não quero, não tem interesse. Você está dormindo. Se Jesus voltar, você vai para onde? Então a gente lá vai cantar aquele hino: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar no céu, morar com Deus. Amém? Pergunte para Deus, vou lançar um desafio para você. Você que Deus falou que está dormindo, que não quer enxergar aquilo que Deus quer que tu enxergue.
Pergunte para Deus: Senhor, eu estou dormindo ou não? Cadê o trabalho? Quem está dormindo não está trabalhando, porque está dormindo. O que ele está fazendo de inútil é porque está dormindo. Misericórdia. Comece a perguntar para Deus: Senhor, por que eu não quero fazer o trabalho que tu mandou para mim fazer? Será que é porque eu estou dormindo? Então, se tu voltar hoje, eu vou para onde? Para o céu? Não. Misericórdia. Mas nós estamos falando isso aqui como um alerta para todos nós irem para o céu e ganhar muita coisa boa lá. Amém? Feche teus olhos, quero orar por você. Pai, estou aqui para abençoar teu povo com perdão, com reconciliação. Diga para ele: Pai, desperta, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Então, Pai, te revela para cada um. Pai, te revela para a tua igreja, te revela para o desigrejados, para a nossa família. Tira do sono profundo, dá um serviço para cada um, Pai, na tua obra, na tua casa. Abençoamos cada um em teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Sente só um pouquinho. Olha, eu quero todo mundo aqui no estudo bíblico, hein? Sexta-feira. Por favor, chame alguém, busque alguém, com chuva, sem chuva, em nome de Jesus. Amanhã, culto de rua, se não chover, né? No parque. Pronto. Vamos, quem vai orar encerrando? A irmã Eunice. Cadê a irmã Eunice? Foi dar uma volta? Pega. Chama do povo. Glória a Deus, aleluia. Irmã Eunice. Glória a Deus.